Olá, meu povo. Olá, apaixonado por TV. Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. É isso que é interessante. Como a gente falou, você já tem uma carreira, se considerar, pelo que eu tenho aqui, tá? A primeira novela foi em 1996, certo? Isso. 26 anos. Isso. 26 anos o teu público se renova. Mas todo ator, com carreira extensa, tem 2 ou 3 personagens pelo qual são lembrados. Você diria que é o Cícero? Eu acho que é sempre o mais recente mesmo, né, Américo? No meu caso, tem alguns que são marcantes, né? não, o Cícero é muito marcante porque pega esse público infantil. É muito marcante. Mas, por exemplo, em Amor e Revolução, eu fiz um personagem chamado Fritz, que era um torturador da ditadura militar, e para mim foi um personagem muito marcante, porque era um vilão com muitas características psicológicas, tá? Então foi muito marcante. Eu participei de uma novela que está reprisando agora, também no SBT, chamada Maria Esperança. Entendi mal? Ou você está me fazendo uma ameaça? Exatamente, senhora. Uma ameaça. Uma ameaça que eu espero não precisar cumprir. Isso é um absurdo. Eu não admito que você... Não me venha com valentia, porque eu não estou preocupado com isso. E também não adianta fazer uma cena saindo da sala, porque quem vai sair daqui sou eu. Agora eu vou deixar uma coisa bem clara, dona Movina. A senhora vai se arrepender muito por ter me tratado assim. Ameaças de empregados nunca me assustaram. Tem sempre uma primeira vez. Não se esqueça. Eu fazia o Aurélio, que era um mordomo, que também foi muito marcante, porque era assim, eu não saberia te dizer para mim qual foi o mais marcante, assim, porque que você acha que para o público? Para o público, sem dúvida, Chiquititas. O Cícero. Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Porque acho que tem essa coisa que a família toda assistiu, desde criança, e os pais acompanhavam. A audiência foi... Eu só trabalhei em São Paulo, né? Então chegava a dar uma audiência de 18, 19 pontos, Nunca 20. foi chamado para Não. na Globo, nem na Record? Não. Você fez Record? Fiz Record. Trabalhei muito na Record. Estrela de Fogo é Record, não é isso? É Record. Louca Paixão? Louca Paixão, Record. Mas é São Paulo. Quando eles estavam em São Paulo ainda. Todo São Paulo. E Estrela de Fogo e Louca Paixão era uma produção independente da JPO, do José Paulo Vallone. Você lembra o nome dos personagens? Puxa, eu fazia o Daniel. Onde? Oi? Daniel onde? Daniel na Louca Paixão. Ô mãe, será que não tem nada gostoso para a senhora servir para o Thiago fazer uma boquinha, não? Não tenho. Por incrível que pareça, eu não coloquei hoje a barriga no fogão. E não tenho nada escondido também de gostoso, não, viu? Não se preocupe, dona Joana. Eu tava pensando em dar um pulinho lá no Empório do Capo. O Daniel podia aproveitar e jantar comigo, né? Tá.
Jantar não, porque eu já jantei, mas eu vou lá e belisco qualquer coisa. Isso, bom. E da próxima vez eu faço uma sobremesa mais gostosa. Depois você me conta que você gosta. Com certeza. Tá bom? Agora você me chega cedo de casa, né? Ô, dona Joana, hoje é sábado, eu não tenho mais 10 anos de idade, né? Tchau, dona Joana. Tchau. Cuidado na... E no Senhor de Fogo, Não lembro, cara. Camilo. Camilo, isso. Então, o Camilo foi um personagem para mim muito importante, porque também foi o primeiro meio vilão assim que eu fiz. O Camilo foi muito importante para mim. E foi uma oportunidade gigante do Zé Paulo Vallone, da Jorge Vallone, que são da JPO, né? Uma produtora que, graças a Deus, existe até hoje. Conheço. E eu trabalhei muito com eles, com direção do Jacques Lagoa, com direção do Fernando Leal, do Rodolfo Silotti, de pessoas muito importantes assim. Sim. Então eu tive muitas oportunidades assim, e tenho tido assim ao longo da carreira muitas oportunidades. Claro que como ator você tem momentos que você está empregado, tem momentos que está desempregado, mas é o normal na nossa carreira, né? Mas você pede, por exemplo, você nunca fez a Record, que agora está com um núcleo de dramaturgia forte, novela bíblica, que são histórias interessantes, né? Sim, sim. Primeira coisa, você manda currículo para lá, você pede emprego, você tem pudor de pedir emprego? Não tenho nenhum. Inclusive, assim, na Record eu conheço as pessoas. O problema do Rio de Janeiro não é problema, que é o normal, Américo, é o normal. Na faixa de idade que eu tô com 58 anos. Os diretores do Rio de Janeiro, eles não me conhecem. Eles não conhecem meu trabalho. Então, e eu acho mesmo que, a partir de uma determinada idade, o trabalho do ator é quase um cargo de confiança, sabe assim? É um cargo de confiança. Então, existem atores no Rio de Janeiro que vão solucionar esses personagens mais velhos, que eles diminuem também, né? Não tem jeito. Os personagens mais maduros, eles ficam mais escassos, né? Sim, então, quando eu tinha, sei lá, 40 anos, eu podia fazer o amigo, o médico, não sei o que e tal. A partir de uma determinada idade, os personagens vão diminuindo. Infelizmente, mas é o normal de dramaturgia isso. E você tem muitos atores nessa faixa etária. Mas também não pode negar que são esses veteranos que seguram as tramas. Sim, óbvio. É óbvio, isso é verdade. Você viu que o Osmar Prado fez agora em Nossa Senhora. Pantanal? O que é aquilo? E mesmo Marcos Palmeira, que já é um ator que a gente pode considerar veterano, né? Você vê o trabalho de Marcos Palmeira, você fala, gente... Dira Paz, que aquilo, a atriz que já é muito conhecida aqui em São Paulo, a Teixeira, que já é tão conhecida... Isabel Teixeira, que já é tão respeitada aqui como atriz de teatro, mas que é jovem ainda, não tem nem 50 anos, tem 44 anos, acho 45, mas você vê a bagagem, né, que ela traz, né, de sentimento, de paixão. Mas eu acho que especificamente no meu caso, Américo, assim, eu não conheço, os diretores do Rio não conhecem meu trabalho. Então você está restrito ao SBT? Eu fiquei muito restrito, mas aí foi um erro um pouco da condução da minha carreira. Não é culpa de ninguém, foi um erro meu. Como eu gosto muito de trabalhar no SBT e sempre trabalhei lá, eu sempre direcionei a minha atenção muito para o SBT. E para a Record quando era em São Paulo. Então, eu fiz muita coisa na Record também. Mas aí é um erro quase de condução de carreira. Eu não fui atrás da Globo no momento que seria mais adequado. Não que eu... Claro que atualmente eu mando material e me ofereço tudo, mas a partir de um determinado momento, se você não conhece os diretores ou os autores, fica mais difícil deles te chamar porque eles não conhecem o seu trabalho. Então, o que eu tenho para oferecer é o meu trabalho. E nem sempre só assistir uma fita vai falar, pô, mas será que dá conta, tudo? Então é uma coisa de convivência, como qualquer profissão. Você você é ator também, você é autor, tal. Autor eu não sou, não. Não, então, mas é um autor conhecido, tudo. Se a produção é sua, claro, se você tem um ator mais jovem, você vai pesquisar esse ator mais jovem. Mas no caso de um ator da minha idade, você vai falar, puta, Jaime Periar. Vai ser difícil você lembrar de um ator que nunca trabalhou com você. Marcos Palmeira, você vai trazer Angelina Muniz, você vai trazer as atrizes e os atores que são seus contemporâneos, né? Não tem jeito, isso é normal. E aí tem um erro
que é um erro pessoal meu mesmo, assim. Como eu sempre tive... eu tive uma loja aqui em São Paulo com a minha ex-mulher durante muitos anos, o nome dela é Malu, e a Malu teve uma loja de... Então, nós ficamos muitos anos aqui em São Paulo. Eu fiquei casado quase 22 anos, eu fiquei casado. Então, eu tinha uma loja aqui de comércio. Então, minha vida era muito estabelecida aqui em São Paulo, né? Então, tinha um certo conforto aqui. Então, assim, e você sabe disso, Américo, para eu mudar para o Rio, óbvio que o meu cachê não seria condizente para eu ter apartamento, para eu morar lá, manter uma casa aqui. Então tem uma questão prática também, né? E teve uma certa acomodação da minha parte mesmo, né? Agora, na Record eu tentei muito, porque na Record Fernando Rancoleta é diretor de elenco da Record, então na Record eu me ofereci bastante, mas não é culpa do Fernando Rancoleta, nem de ninguém ali, mas é assim, os diretores efetivamente, os autores não me conhecem, né? Então para me tirarem, para eu sair daqui, para ir para o Rio, cara, o cara vai ter que me oferecer hospedagem, né? Senão, financeiramente, que às vezes as pessoas têm uma ilusão muito grande que ator ganha demais e não ganha, né? Para você morar em 2 cidades é praticamente impossível. Morar em uma já está difícil, né? Imagina morar em 2. Agora me diz uma coisa, Dudu. Você é de uma geração de atores, você é de uma geração em que havia preconceito, ainda havia preconceito contra quem decidia entrar para essa carreira. Porque as pessoas consideravam ator é vagabundo, ator é prostituta, atriz é prostituta, ator é gay, é maconheiro. Tinha isso, ou já não tinha mais na tua fase? E você enfrentou esse tipo de pensamento? Mas eu acho que é engraçado, Américo, até hoje, assim, eu encontro com amigos, e graças a Deus eu tenho amigos desde quando eu tinha, sei lá, 7 anos de idade, 8, 12 anos de idade. E com o advento da internet, né, vários grupos foram montados, desde a época de Orkut, agora Instagram, então tem WhatsApp, né? Então eu tenho um grupo do WhatsApp, que são amigos de um colégio aqui de São Paulo chamado Firmino de Proença, escola estadual de 1º e 2º graus, Antônio Firmino de Proença, que era um colégio muito tradicional aqui de São Paulo. E são amigos da 8ª série, que atualmente seria 9º ano, que na época era a 8ª série. E nós nos reunimos, tem alguns anos já nesse grupo de teatro. Então é engraçado que tem amigos meus que falam assim, mas não é possível, você ainda faz isso? Sabe assim? Como se... Então, muitos amigos meus achavam que era uma coisa temporária, né? Porque eu já gostava de fazer teatro na época do colégio, né? Fazia parte de grupo de teatro amador. Então eu encontro com pessoas que não me veem há muito tempo e que não acompanharam minha carreira, né? E falam, o que você está fazendo? Eu sou ator. Ainda você faz isso, cara? Mas e trabalhar? Você não arrumou nada para fazer? Sabe, é como se... Mas assim, você perdeu o pai muito cedo, mas da tua mãe, dos teus irmãos mais velhos? Não, não, sempre teve... Poxa, eu tenho um irmão mais velho, falecido já, né? Que infelizmente faleceu, mas eu tenho, que era o Armando, faleceu, mas eu tenho 2 irmãs, a Jumara e a Thalita, e tenho um irmão chamado Rodrigo, que mora no Rio de Janeiro. E em relação a esses meus irmãos, assim, é só agradecimento, cara. São pessoas que eu admiro demais. Eu passei por um momento muito difícil na vida, assim, Américo, muito difícil. Eu tive uma depressão muito profunda, mas muito profunda mesmo. E eu sempre falo assim, eu fui salvo por 2 irmãs, assim, pela Jumara, que me socorreu, que me levou para tudo que é lugar, para médico, para psiquiatra, e pela Thalita, que além de me dar todo o apoio moral também, me ajudou demais, porque eu não tinha... Foi um momento que eu estava realmente sem espaço de moradia, sem ter onde morar, nada assim. Também atrapalhou o desenvolvimento da carreira, né? Não, porque assim, eu continuei trabalhando. Eu estava fazendo Trair e Coçar aqui em São Paulo, uma peça de teatro de bastante sucesso, né? Mas eu estava... Isso, Caruso, direção... Ana Maria Dias. A direção inicial foi do Atílio Ricó. Produziu o espetáculo, né? Produziu o espetáculo. E a direção, mesmo atualmente, quem fez a última direção foi o Scavazini. Mas todos eles respeitam demais a montagem original. Então, é uma peça que, se você for assistir, ela continua muito fiel à montagem. Atualmente não está em cartaz, mas ela respeita muito a montagem original. Qual o elenco que você fazia parte? Eu fiz com Carlos Mariano, Mário Pretini. Quem fazia a Anastácia? Anastácia Custódio. Ah, tá. Acho que eu fico com você, então. Com a Anastácia. Eu fazia um padre, que na versão antiga o padre era um cara mais velho, e na versão...
Era o Turíbio, isso. E na versão mais nova, que eu também já. Agora eu já estava mais velho também, né? Mas na versão mais nova era para ser um padre mais na linha do Fábio de Mello, assim, sabe? Tá. Desculpe. Imagina. Já era mais para ser na linha do padre Fábio de Mello. Mas Tá. foi bacana, funcionou demais, assim. E eu estava em cartaz com essa peça. Mas aí, do nada, eu tive uma depressão muito profunda e recebi ajuda, além dos amigos, do elenco, que me ajudaram demais, porque depressão é uma coisa esquisita, né? Você começa a tomar medicamento, e eu fui com acompanhamento psiquiátrico, tudo, né? E eu falo muito sobre isso, porque é uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa, e algumas pessoas acham que bobagem tomar remédio. Pelo amor de Deus, Depressão procure é um médico. frescura. Procure médico. Procure um médico. A hora que você perceber que alguma coisa não está legal na tua vida. Psiquiatra. Psiquiatra. Faça um acompanhamento com psicólogo também, óbvio, faça terapia, tudo, mas eu acho que a ciência é fundamental em tudo, né? E aí eu fui num psiquiatra que a minha irmã me levou, e a partir desse momento, com medicamentos, claro, eu fui me equilibrando, mas foi um tratamento bastante longo, como tem que ser, como para alguns casos, óbvio, mas sempre sob a orientação médica desse psiquiatra. E engraçado que a E depressão não tem explicação, né? não tem, não tem. Eu acho assim, foi uma conjuntura de coisas. Eu me separei, eu perdi contrato com a emissora, era uma época em baixa da vida, não era profissional, era em baixa da vida. Eu não tava mais me posicionando na vida, não sabia como me posicionar. Então, assim, aí o que me ajudou muito foram minha família, minha filha, que eu tenho uma filha maravilhosa, Rafaela, tem 22 anos, uma filha incrível. Então, recebi ajuda de muita gente. Recebi ajuda da minha ex-mulher, que foi nobre pra caramba. Recebi ajuda da minha namorada, da Carla. Então, foram tantas ajudas assim. Mas a minha irmã, as minhas duas irmãs, tiveram um papel muito fundamental nisso, assim, né? De um auxílio muito grande. E em momento nenhum, a minha família. É claro que nos momentos que você está sem grana, você mesmo fala assim, "Puta, podia ter sido outra coisa, né? Podia ter ficado no metrô, já ia estar aposentado, o que eu fui inventar de sair do metrô, né? É óbvio que... Mas que não são arrependimentos, né? São escolhas, né? São escolhas que a gente faz, né? Agora, eu queria falar de composição com você. Podemos? Claro. Quando você... Como é que você fala? A personagem ou o personagem? Como é que você... Qual é a linha que você segue? Puta, eu falo o, mas a maioria fala a, né? A personagem. Eu falo o também, né? Eu vi gente que fala A, mas acaba falando o, fala as duas coisas, mas enfim. Quando você pega um personagem, seja no teatro, seja no teatro, você fez cinema também, né? Pouquíssimo, pouquíssimo. Você fez um curto e 2 longas, né? Você fez Hebe. Mas foi uma participação muito pequena. Hebe é uma coisa engraçada. Porque Hebe, cinema é uma coisa louca, né? Você vai fazer e você grava umas cenas. Quando você vai ver, não estão as cenas que você fez, né? E Hebe foi muito engraçado, porque eu fui gravar Hebe Camargo, tá tocando aqui, mas não tem problema, já vai parar. Pode ir. Não, já vai parar, sem problema. Só vai incomodar um pouquinho. Eu fiz Hebe Camargo, o filme, e eu gravei acho que umas 8 cenas. Só que as cenas não foram ao ar. Nenhuma delas? Nenhuma delas. Foi uma cena que eu tô de passagem, assim, sabe? Assim, uma cena muito curtinha e tal. E aí e é maluco, porque aí eu recebi, Américo, cara, essas coisas a carreira da gente é maluca. Aí eu recebi o convite para a estreia de Hebe Camargo, né? Cara, um convite muito chique, na Sala São Paulo e tal. Eu recebi, me deu um negócio assim, eu falei, puxa, acho que eu não vou, né? No dia que seria a estreia, né, o lançamento do filme na Sala São Paulo e tal, eu recebi carinhosamente um e-mail da produção, né, do filme, avisando que, para eu não ficar chateado, que na hora de cortar algumas cenas não iriam ao ar, e entre elas algumas cenas que eu havia participado. Só que eu já tinha colocado no meu currículo que eu tinha feito Hebe Camargo, porque demorou para ser lançado, né? Então, assim, na verdade, eu tenho até que tirar do currículo, porque foi uma honra estar lá, foi uma honra ter participado do trabalho. Eu fui cara, eu era elenco de apoio total, mas assim, acho que eu nunca fui tão bem tratado numa produção, mas muito bem tratado. O diretor, o Maurício, assim, excepcional, toda a produção dele excepcional, só que eu não apareço no filme. Eu tenho um grande amigo chamado Paulo Almeida, que é um ator de teatro e de TV também aqui de São Paulo, e sempre que está passando Hebe Camargo, ele liga e fala, vamos ver se a gente te vê hoje, vamos tentar te achar. Então,
Aquelas coisas que você faz e não aparece, sabe assim? Sim, sim. Mas foi uma honra ter Mas participado. chateia você. Não. Se eu falar que não te chateia, é mentira. Se eu falar que não chateia... Assim, eu tenho a compreensão... Frustra, não é chateia, frustra, né? Frustra, porque você fala assim, pô, eu queria me ver lá na tela, né? Eu queria tá no trabalho em si. Claro que te frustra e te chateia também um pouco, mas eu levo de uma forma bem humorada mesmo, que acontece, né? Porque entende que edição é uma coisa importante, né? Não, e aí eu acredito na palavra da produção e do diretor, né? Dizendo que não foi por causa da cena, que não foi por causa do resultado da cena, mas foi porque na hora de cortar eram cenas que não eram importantes de estarem no filme, né? Então eu acredito nessa versão para amenizar o coração.